Olá, Ser, eu espero que tudo bem com você. Quem fala é o Prof. Sost, Prof. de Biologia, para mais uma dica, segunda fase, Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Londrina. Dá um print na tela e o assunto de hoje é dinâmica populacional. Vá para a prova com aqueles conceitos bem claros dentro da ecologia. Quais conceitos? Habitat é o endereço, é a região geográfica, o local mais provável de eu encontrar uma espécie no ambiente. Nicho ecológico, todas as variáveis bióticas ou abióticas que interferem na sobrevivência da espécie. População, conjunto de seres de uma mesma espécie que vive numa mesma área geográfica. Comunidade ou biocenose, o conjunto de várias populações, ou seja, várias espécies diferentes num determinado ambiente. O local em que vive a comunidade nós chamamos de biótopo. A interação entre os fatores bióticos e abióticos nós denominamos de ecossistema. Mas o nosso foco de hoje é a dinâmica populacional. Quando nós pensamos na população, conjunto de seres de uma mesma espécie que habitam uma mesma área geográfica, nós teremos, ou a prova pode trazer para vocês, taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Lembrando que essas taxas elas influenciam na dinâmica da população. Densidade populacional. Densidade é o número de indivíduos dividido pela área ou volume, se for num ambiente aquático. Então a prova pode trazer para vocês uma tabela de crescimento da população. O biólogo estudou uma população de peixes no ambiente aquático. E ele vai falar que nasceram um número de indivíduos num espaço de tempo, morreram um número de indivíduos, saíram ou entraram um número de indivíduos. Então essas taxas elas são importantes para dizer para nós se essa população vai crescer, se essa população vai se manter estável ou se essa população entrará em declínio. Quando é que ela cresce, prof? Quando a taxa de natalidade e de imigração, ou seja, de entrada, superam a taxa de mortalidade e de emigração. Aí essa população cresce. Agora, se as taxas de natalidade e imigração forem menores que a mortalidade e a imigração, aí essa população encontra-se em declínio. Se a taxa de natalidade mais a de imigração se mantém em igualdade com a mortalidade e a imigração, essa população está em equilíbrio ou ela está estável. Então essas taxas são importantes. Também é importante esse gráfico. O gráfico mostra, ao passar do tempo, uma variação no número de indivíduos. E aqui nós temos algumas representações importantes. Por exemplo, PB é o potencial biótico, ou seja, o potencial reprodutivo. A capacidade reprodutiva dessa espécie, da população, na ausência de fatores de resistência, ou seja, as condições ótimas para essa espécie crescer. E aí nós teríamos a exibição de um gráfico de um crescimento praticamente exponencial. Agora, se eu descontar desse potencial biótico os fatores de resistência do meio, que são os fatores que impedem o crescimento populacional, aí a nossa população cresce realmente em cima do K, que é a carga biótica máxima, ou seja, aquilo que o ambiente suporta. Aqui eu teria uma oscilação ou o que nós chamamos de crescimento real. O crescimento exponencial ele representaria esse potencial biótico. Agora nós temos um crescimento que segue uma curva como se fosse um S, uma curva sigmoide, e ela é chamada de curva de crescimento logístico. Então as populações crescem pouco inicialmente, depois elas têm um crescimento rápido e aí começam os fatores de resistência, o que impede o crescimento. Por exemplo, aumenta o número de indivíduos, começa a ter uma limitação de recursos do ambiente, ocorre ali uma competição intraespecífica por esses recursos e também pelos parceiros sexuais. E aí nós descontamos então o potencial biótico, descontados os fatores de resistência, eu tenho uma curva de crescimento real. Cresce em cima do K, que é a carga biótica máxima. Então se a prova pedir para você definir potencial biótico, é o potencial reprodutivo, é a capacidade reprodutiva da espécie, o crescimento ótimo desses indivíduos na ausência dos fatores de resistência. Resistência do meio é tudo aquilo que impede o crescimento populacional. K é a carga biótica máxima.
capacidade, suporte, é aquilo que o ambiente suporta. Então, cuidado com esses termos e também com essas 3 relações ecológicas: parasitismo, predatismo e competição. Lembrando que a competição pode ser intraespecífica, se eu pensar nessa dinâmica populacional. Agora, se ele trazer para nós uma espécie A e uma espécie B, e elas foram analisadas crescendo em ambientes separados, e aí colocaram elas no mesmo ambiente, essas populações elas começam a competir por recursos do meio se a prova mostrar uma sobreposição de nichos. Aí a gente tem aquele princípio da exclusão competitiva. Espécies diferentes, mas que têm uma sobreposição de nicho, elas competem por recurso. Aí a competição é interespecífica. Então fica bem ligado se a prova fala numa mesma espécie ou em espécies diferentes. Predatismo, eu tenho aquela oscilação. Aumenta o número de presa, aumenta predador. Aumenta predador, reduz presa. Então a gente vai ter uma oscilação. E os parasitas, eles também podem afetar esses indivíduos e diminuir a sua taxa de crescimento. Isso também pode ser um fator de resistência. Então fica ligado na ecologia, um bom estudo e uma boa prova.